Olá, tudo bem, aluno do sétimo ano? Espero que você esteja bem. Nós vamos estar agora dando continuidade ao nosso assunto ecossistemas brasileiros, como nós vimos aí nos últimos vídeos. Então, nessa aula, nós vamos estar falando um pouquinho da Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, né, Pampas, todos os ecossistemas brasileiros que vocês já muito bem viram, né, já lembram de algumas coisas. Então, nessa parte de ciências, a gente vai estar caracterizando cada um deles. Como vocês podem estar percebendo, o nosso livro está aí de fundo e vocês vão estar marcando algumas coisas nele, né, que eu vou estar pedindo. Ficaram com saudade de marcar, né, usar aí o piloto colorido, né, o marca-texto. Então, vocês vão estar marcando aí algumas coisas, alguns itens importantes para estarem destacando aí nesse texto, itens que vocês precisam, né, saber sobre os ecossistemas. Tá? Então, diferenciá-los é muito importante, saber em que regiões do país eles se encontram também é muito importante. Então, nós vamos estar estudando esse assunto, né? E ao final desse vídeo, vai embaixo aí na legenda as partes dos exercícios que vocês vão estar fazendo. Não esqueçam, né, de fazer os exercícios, mandar a foto lá pela plataforma e também de escrever, né, essas questões na correção, na aula de correção, de escrever corretamente aí no caderno. Tá bom? Então vamos começar aí. Primeiro nós vamos estar falando aí Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. Na sequência, nós vamos estar falando sobre Cerrado, Caatinga e Pampas. Então nós vamos assistir todo o assunto ecossistemas brasileiros nesse vídeo, ok? Então vamos lá, começando e já deixa aí o livro na mão com o marcador de texto na mão também. Começando agora. Começando na página 115, nós vamos falar sobre os ecossistemas amazônicos. Como vocês já bem sabem, o ecossistema amazônico é formado pela floresta amazônica, que vai estar, na sua maior parte, situada aqui no nosso território brasileiro, na região norte, e também nos países que estão ali na lateral, Colômbia, Bolívia, Venezuela, esses países que estão aí na lateral e fazem fronteira aí com o nosso país, né, que não estão próximos ao mar, vão também ter parte dessa floresta amazônica. Por muitos anos, a floresta amazônica foi conhecida como o pulmão do mundo, por ser a maior área florestal, né, do planeta. Porém, já foi descoberto que a floresta amazônica ela consegue recuperar parte desse oxigênio produzido para si. Então, ela não libera tudo no ambiente. Ela também consome grande parte do oxigênio. Então, vamos aí caracterizar algumas partes da floresta amazônica. Eu vou estar destacando aqui com vocês e peço para vocês marcarem aí no livro. Então, ó, é a maior floresta tropical da Terra. Então, essa é uma característica aí da Amazônia. Ela tem uma vegetação muito rica e, gente, pasmem, por incrível que pareça, boa parte da floresta amazônica ainda não foi desbravada, né? Ainda não foi descoberta, digamos assim. Existem muitas áreas que ainda as pessoas, os seres humanos não chegaram. Só existem, claro, tribos indígenas aí também que não conseguiram ou não quiseram, né? Ou também não foi permitido ser feito contato. Então, o que vocês vão destacar aqui também é uma floresta de vegetação exuberante, o tipo de árvores que nós temos ali, ó, árvores de pequeno, árvores de grande porte, para vocês terem uma ideia, árvores que podem chegar aí até 80 metros, plantas rasteiras, arbustos, tudo isso é muito comum aí na parte da Amazônia. E também nós temos aqui alguns frutos típicos que hoje pra gente já chegaram, né, e nós tomamos aí, fazem parte da nossa alimentação. O guaraná, o açaí, a castanha, são elementos aí muito importantes. E também a grande fauna, a parte animal daquele local também que é específico. Tá? O ecossistema da região amazônica, ele vai ser conhecido aqui, ó, como Igapó. O igapó é uma área de transição, né? Uma planta que vai ficar na parte aquática e também vai se estender a parte de terra firme, tá? Então são áreas também que ficam inundadas, tá? Devido às grandes cheias do local. Então o ecossistema amazônico aí, ó, vai estar em toda a região, a floresta amazônica do Brasil. Essa aqui é a nossa região norte. A parte aqui norte do Mato Grosso também vai ter bastante áreas de floresta amazônica.
É importante frisar, gente, que a floresta amazônica está sofrendo muita devastação, desmatamento, queimada, tudo isso para expandir a área de plantações e criação de gado. Então aqui eu vou pedir para vocês destacarem também as matas de terra firme e os ecossistemas de Igapó. Então, matas de terra firme são localizadas em regiões alagadas pelos rios. Então, pelo que a gente consegue ver aqui na imagem, né, bem nessa parte aqui do cantinho, que está bem destacado, mas toda a parte aqui do Amazonas, ele é todo preenchido por rios, muitos rios, que ficam alagados aí em grande parte do tempo. Ecossistemas de Igapó, eles são sempre inundados, tá? Então, é aquela área de transição que eu falei, finaliza o rio, começa a parte de terra firme, tá sempre inundado ali. E a mata de várzea é aquela que vai ficar na lateral, né, dos rios. Essas árvores que vão crescer nas partes laterais, na margem dos rios, são as várzeas. Ok? Aqui tem um glossário, vocês podem destacar também, caso tenham dúvida aí do que significa alguma palavra. E quando finaliza aí a parte de floresta amazônica, né? Está terminando a floresta amazônica e começando a parte nordeste do Brasil, começando a parte do cerrado. Eu tenho uma mata de transição. Essa mata de transição vai se chamar Mata dos Cocais. É um ecossistema aí que finaliza a floresta amazônica e faz a chegada da caatinga e do cerrado. Então, vocês estão percebendo aqui na foto da página 116 que essa mata dos cocais, ela tem uma vegetação onde se predominam as palmeiras. Quais são os tipos dessas palmeiras? Aqui, ó, destacando para vocês. Carnaúba, babaçu, buriti, o açaí também, a oiticica. São plantas aonde nós vamos extrair os óleos. São plantas típicas da caatinga, tá? E do cerrado brasileiro, mas não naquela região mais seca. É onde está finalizando a floresta amazônica e começando a caatinga. Então, o começo da caatinga é a Mata dos Cocais e depois a gente vai para aquela parte mais seca, né? Onde tem os cactos, onde é muito calor, né? Mais no interior da caatinga. Mas a transição entre floresta amazônica e caatinga é a Mata dos Cocais, tanto também aí na parte do cerrado. Ainda falando sobre as matas, nós temos aí a mata que está no litoral do nosso país, é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica era uma das maiores áreas de mata natural do país, tão grande quanto a floresta amazônica, sendo que no período da colonização, né, quando os portugueses, holandeses, franceses chegaram aqui no Brasil e o Brasil estava naquela fase de colônia, essa mata foi muito explorada, foi praticamente dizimada e destruída. Hoje, o que nós temos de Mata Atlântica no Rio de Janeiro é fruto de um reflorestamento, porque no período da colonização, toda a Mata Atlântica foi devastada, porque justamente era nela onde tinha muito o pau-brasil, né? Uma madeira onde o tronco avermelhado foi exportado para os países europeus e ali utilizado, né? Extraído tinta, feito móveis, né? Foi muito utilizado pelos europeus no período onde o Brasil era colônia, período que o Brasil foi explorado. Então a Mata Atlântica, gente, ela vai se situar em todo o litoral do Brasil, tá? Desde lá do Rio Grande do Norte, aqui um pedacinho, até metade do Rio Grande do Sul. Não chega até o final do Rio Grande do Sul, porque essa parte aqui é muito fria, tá? Então já tem aí um ecossistema diferente. A gente vai ver esse tipo de ecossistema mais na frente. Então o que vocês vão destacar aqui da Mata Atlântica? Vamos marcar aqui, ó. É uma floresta tropical, assim como a floresta amazônica, se destaca pela sua biodiversidade. Então, vocês vão destacar primeiro essa caracterização, tá? Até aqui, essa parte de país. Então, o que é comum nós encontrarmos aí na Mata Atlântica? Alguns tipos de árvores específicas, árvores que são comuns aqui do nosso país. A jequitibá rosa, cedro, ipê, o pau-brasil, que eu falei anteriormente. Então, por esses tipos de árvores serem exóticos, serem típicos aqui, eles chamaram muita atenção dos europeus e por isso a mata foi dizimada no período, né, da colonização. A fauna, quais são os animais encontrados aqui? A onça-pintada, a anta, mico-leão dourado, a preguiça, animais que se a gente andar por um pouquinho aí pelos lugares do Rio de Janeiro, né, a parte
da zona sul do Rio de Janeiro, onde a gente tem algumas matas ainda, ali a parte do Corcovado, Jardim Botânico, a gente encontra alguns animais assim, tá? Então aqui, ó, eu tenho as questões da diferença de clima, solo, a influência que ela sofre dos oceanos. É uma floresta úmida, parece que sempre está chovendo lá dentro, o chão é bem molhadinho, as plantas sempre estão molhadas, mas tudo isso por causa da dinâmica e fenômenos naturais, né? Então a transpiração das plantas influencia muito essa questão da umidade e também por ela estar muito próxima do mar. Vou relembrar vocês, ó, ela está em todo o litoral do país, então ela é próxima ao mar e sofre essa influência. Vamos falar um pouquinho da Mata das Araucárias? A Mata das Araucárias ela está numa região mais ao sul do país. Ela está na região lá no final do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se tem um mapa aqui. Não, é aquele mapa que a gente estava usando lá na página anterior, onde a região sul se estabelece. Então ela é uma mata que tem como símbolo uma árvore, a araucária, que é essa árvore aqui, ó, que cresce toda sem galhos, o caule dela todinho é sem galhos, e os galhos vão aparecer lá no topo, parece um cálice, né? Muito bonito. Eu já tive a oportunidade de estar na Mata das Araucárias e realmente é muito diferente de todas as outras que a gente está acostumado a ver. É muito bonito. Então, esse tipo de planta é típico de região fria, por isso que ela vai se estabelecer na região do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão estar marcando aqui, ó, todo esse parágrafo relacionado à Mata das Araucárias, tá? E como toda região de ecossistema, a gente tem alguns animais típicos. Aqui é gralha azul, que é muito importante para essa mata. É esse passarinho que faz todo o plantio dessas árvores, acreditem se quiserem, mas é verdade, tá, gente? Ele pega as sementes e vai enterrando as sementes em várias regiões, e é dessas sementes que nascem as árvores. É muito interessante todo o trabalho do pássaro. Então aqui, ó, como eu falei, é uma planta adaptada a regiões frias, podem destacar também, tá? Aqui são os tipos de plantas que nós temos lá. Vocês estão aqui com o nome científico das plantas, ó, que tem um nome mais comum, né? A erva mate, o araçá, são todas plantas relacionadas aí à Mata das Araucárias. Também é um tipo de mata muito explorado. A madeira dessas árvores aqui é muito resistente. Por ser uma madeira resistente, é muito utilizada para fazer móveis. O pinheiro, aquela árvore de Natal, também é típica daí, da Mata das Araucárias. Então, para vocês terem uma ideia, o tronco da árvore, as suas sementes, elas são muito utilizadas, tá? E acabam também sofrendo aí com a questão da exploração. Então, esse aqui é um dos problemas, né? Aqui, ó, exploração. É um dos problemas aí que todas as nossas áreas de ecossistema vão sofrer. Próximo ecossistema, manguezais. Manguezais aí vocês podem já estar acostumados a ouvir falar, né? O manguezal, ele é um ecossistema de transição. Como assim, professora? Ele vai ser a parte de início do oceano e a parte de final da superfície terrestre. Então aqui, ó, eu tenho o continente o continente terminando e o oceano começando. Então vocês podem destacar isso aqui, ó, transição entre ambiente marinho e terrestre, tá? Então nessa área eu tenho a água salobra. O que é água salobra? É água com sal em maior quantidade do que água doce. Água salgada em maior quantidade do que água doce. Isso forma lodo e também deixa o solo rico em nutrientes. Por isso que o manguezal é uma área onde nós vamos encontrar grande diversidade de vida. Ele é conhecido também como um berçário natural. Por ser uma área de grande proteção, muitos animais marinhos, como caranguejos, alguns tipos de peixes, até mesmo alguns tipos de tubarões, chegam até essas águas para poder depositar os seus ovos e ali o filhote se desenvolver. Quando esse filhote está maiorzinho e a maré está cheia também, ele sai do manguezal e ganha o oceano afora, tá? Aí outra característica que eu gostaria que vocês destacassem aqui, ó, ele tem baixa diversidade vegetal, tá? As plantas do manguezal são plantas típicas.
aéreas, né, com raízes aéreas, são chamadas de pneumatóforas, tá? São plantas que não conseguem tirar o oxigênio lá do solo, né? A planta ela precisa ter essa raiz para fora, para poder transpirar, para poder fazer fotossíntese, e a raiz tem essa característica aqui. Tá? É bem diferente. Como eu estava falando anteriormente, é um ecossistema de grande biodiversidade, conhecido aqui, ó, como um berçário natural. Destaquem isso tudo, tá bom? Caracterizando aí os ecossistemas, é fácil identificar. E vamos a mais um ecossistema, agora é o Pantanal. O Pantanal, ele vai ser uma área de pântano, certo? Como o próprio nome já diz, mas na verdade ele também se torna característico por ser uma grande área possível de inundação. Como é que a gente vai entender isso, professora? Olha aqui o mapa. Esse mapa aqui é o mapa onde vocês estão vendo Brasil, certo? Bolívia, Paraguai. Essa parte daqui, no meio, é a parte mais baixa da América do Sul. Acreditem, né, que isso é verdade. Essa parte baixa da América do Sul faz com que a água dos rios aqui em volta, ó, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Chile, que vem para cá, fiquem no meio, tá? Então toda essa água dos rios vai descendo por aqui, aqui tem uma cordilheira, né, gente? Vai descendo e ficando no meio, nessa poça. Então é como se o Pantanal fosse um grande buraco no meio da América do Sul. Por isso que em vários períodos do ano, esse buraco, nesses rios, eles vão enchendo e deságua tudo nessa parte mais baixa da América do Sul, que é o Pantanal. E o que acontece? O Pantanal vai ficar inundado. Por isso, ó, que nós temos aqui, Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Porque essa parte aqui é uma das partes mais baixas do mundo, tá? Então toda essa região fica inundada. Porém, é uma região muito seca também, tá? Se vocês estão acompanhando as notícias atuais, a gente está percebendo que ele está sofrendo muito com as queimadas. Marquem aqui, o Pantanal recebe influência do Cerrado, Mata Atlântica e da Amazônia. Tem uma fauna riquíssima, diversidade de plantas. E aqui, ó, tem um texto complementar falando da dinâmica das águas do Pantanal. Então, em várias regiões, né, como o Pantanal é uma área muito baixa, essa região faz com que as águas desçam até a sua parte mais baixa e inunde toda aquela área. Por isso que a gente tem nesse pedacinho aqui, ó, uma grande inundação. Chegamos aí agora à página 125 para falar sobre a Caatinga. A Caatinga é o ecossistema brasileiro onde a gente vai ter o predomínio dos cactos, o predomínio da vegetação rasteira e seca. E vai se encontrar aonde? Em que local? Bem aqui no Nordeste do Brasil, a nossa região mais quente, né, mais seca, com baixos índices de chuva. Toda essa região aqui, chamada de agreste, né, o interior do Nordeste, ela vai ser uma região onde o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva, chega a ser muito parecido com regiões do deserto. Então, são regiões quentes onde as pessoas sofrem com escassez de água, tá? Então, a vegetação que vai predominar é a caatinga. Então, vamos começar a destacar aqui algumas características. A caatinga significa mata branca e vai se estender aí no período de seca. Como é esse solo? O solo é raso, pedregoso, né? Não tem muita matéria orgânica, ou seja, para nascerem outros tipos de plantas ali é muito difícil. Que tipo de plantas são esses? Cactos, mandacaru, xique-xique, aquela planta que tem um monte de espinho, né? É uma região também que sofre com a condição de seca. Porém, todas essas plantas aqui, elas são adaptadas a esses tipos de região. Então, aqui nós temos alguns tipos de animais, ó, específicos da área. Uma foto da vegetação também, tá? E todos esses animais, eles estão adaptados a viver em regiões com baixa quantidade de chuva, baixa quantidade de água também. Então, é um tipo de ecossistema muito típico. Como vocês puderam perceber, né, até agora, os tipos de ecossistema que nós vimos, o nosso país ele tem
muitas diferenças, né? É um país de um tamanho continental. Então aqui dentro a gente vai conseguir identificar vários tipos de vegetações. E continuando a falar dessas vegetações, olha aqui agora o cerrado. O cerrado ele vai estar localizado na parte central do Brasil, tá? Bem aqui no meio, um pouquinho na transição aqui da floresta amazônica, floresta atlântica, caatinga. Então ele vai ficar aqui, ó, bem no meio, entre todo mundo. E quais são as características dele aqui, ó? Apresenta clima quente, sem grandes variações de temperatura. Tem um período chuvoso e um período seco. O período chuvoso vai ser no verão, o período seco vai ser no inverno. E é justamente no inverno, no período mais seco, que o cerrado sofre com as queimadas, tá? É o que está acontecendo agora aí, se vocês puderem acompanhar nos noticiários. Outra característica que eu quero que vocês marquem: o solo é profundo, mas sua superfície é muito desgastada, é uma superfície muito sofrida, né? Uma superfície que sofre pelo calor do sol, pelo calor da queimada, pelo pisoteio. O que é pisoteio, professora? Nessa região são criados muitos animais na agropecuária, né? Gado, cavalo, cabras. Então, esse pisoteio dos animais, né? Porque são rebanhos em grande quantidade. Ele fere o solo, deixa o solo compacto e impede que esse solo tenha nutriente. Então, isso também interfere aí no cerrado, tá? Então, outras características aqui que nós vamos ter são em relação aos biomas. Eu vou pedir para vocês destacarem, ó. Podemos dividir o bioma em 3 ecossistemas. O cerradão, com formação de floresta, que tem as árvores mais altas. O cerrado em si, que são as árvores intermediárias. E depois a parte de vegetação rasteira, né, que é o campo, onde tem mais grama e árvores aí de pequeno porte. A gente vai dividir nessas 3. Há alguns tipos de animais específicos da região. É o tamanduá, o lobo-guará, todos eles são animais bem característicos, tá? Junto com aqui alguns tipos de plantas também. Foto aqui para vocês, tá? Aqui o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, vocês podem ver aí no livro. E aqui a imagem do lobo-guará, símbolo aí da nossa nova nota, né, de R$200. Escolhido porque é um símbolo do Brasil também. Esse texto da página 127, ele fala sobre as queimadas, né? Então, todos os anos o cerrado é um ecossistema que sofre com as queimadas, porque o clima da região é seco, ok? Mas também porque os seres humanos, principalmente os grandes produtores, né, os grandes criadores de rebanho, se apropriam disso para poder criar seus animais. Eu não estou criticando, né? É importante a criação de animais, porém é importante também a gente saber preservar o ambiente para que ele não acabe. Então vocês podem dar uma lida nesse texto, vocês vão encontrar muita informação relevante sobre o cerrado, tá? O texto da página 127. Só dá uma lida para saber mais um pouquinho sobre o que acontece aí com o cerrado do nosso país. Podem acompanhar também os noticiários, isso está sendo falado sempre. E mais um ecossistema aí para a gente ficar sabendo, o Pampa. O Pampa é um ecossistema específico da região sul. Olha onde ele vai estar aqui, ó, em amarelinho, lá na pontinha do país. Lembra que nesse nosso primeiro no nosso primeiro mapa, eu falei que esse ecossistema aqui era específico, né? Só existia aqui nessa região. Então, justamente porque essa região aqui que é onde o frio é mais intenso aqui no Brasil, tá? Então, como vamos caracterizar? Então, aqui, ó, podem marcar. Caracteriza-se visualmente pelas paisagens campestres. O que é isso? Campo. Só aquele matinho rasteirinho verdinho. Então, é uma característica aí dessa região. A palavra significa região plana, porque é uma derivação do Inca. Inca são os povos indígenas que viviam aqui em toda essa região há muitos anos atrás. O que a gente vai entender aqui como característica? Nesse ecossistema, o relevo varia de terrenos planos e serras a morros. A vegetação é de gramínea predominante, tá? E ele também vai estar na margem do rio, desses rios aqui, ó, no litoral e rio, bem perto aqui do Uruguai, fazendo fronteira aqui com a Argentina. Essa região aqui é bem típica, bem fria mesmo, tá? Então é um ecossistema aonde plantas típicas só vão existir ali. Aí eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. A gente chama de espécies
endêmicas. Essa vegetação é muito importante para a sobrevivência de todos os outros tipos de ecossistema que vão acontecer depois dele, né? Nesse caso aqui, a Mata Atlântica. Então, essa região vai ser uma região onde o frio vai predominar, aonde as chuvas vão ocorrer aí de maneira equilibrada, mas vão impedir, né, que todo o calor se dissipe aqui para a região que se propaga aí no Rio Grande do Sul. Então, essa região aqui se mantém fria, impedindo que o calor consiga chegar e assim vários tipos de vegetação e também de animais conseguem se estabelecer aqui nessa região. Então, é muito importante e é algo bem típico do nosso país. Então, alunos, vocês perceberam que o nosso país ele é riquíssimo. Em toda a dispersão aí, todo o território brasileiro, a gente consegue ter uma variação de ecossistemas incrível, porque ele tem uma dimensão continental. Então, conseguimos ver aqui a característica da Amazônia, conseguimos ver característica da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, né, aqui no litoral, do Pampa e do Pantanal. São esses os principais ecossistemas brasileiros e é muito importante que vocês saibam diferenciar a característica de cada um deles e saibam também fazer a sua localização nas regiões, identificar qual está na região norte, qual está na região sul, qual está na região nordeste, sudeste, centro-oeste. É muito importante para todos nós, né, como brasileiros, conhecer a característica da natureza do nosso país, tá? Então agora vocês vão ver aí na legenda as atividades, os exercícios que vocês vão estar fazendo sobre esses capítulos que nós estudamos, tá bom? Então eu peço que vocês façam, tirem as dúvidas, né? Caso tenha ficado alguma, deixem lá na plataforma, enviem as fotos e depois nas correções troquem informações pela plataforma mesmo sobre algumas dificuldades que vocês tiveram ou se entenderam muito bem o capítulo, tá bom? Gostaria de saber um pouquinho mais sobre como vocês estão se sentindo em relação à matéria. Então, finalizamos aqui a parte de ecossistemas brasileiros. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.